Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou Rogério. Lembrando que nós estamos refletindo algumas questões que envolvem as comunicações que estão lá na segunda parte do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Falando naquele trecho, naquele pedaço ainda que inicia esse capítulo 2 sobre os espíritos felizes, que estão numa condição de equilíbrio no plano espiritual. Vamos falar alguma coisa hoje em relação à comunicação apresentada pela senhorita Emma Livrai, ou Livre. Ela apresenta duas comunicações. E diferente de algumas anteriores que nós já estudamos, essas duas comunicações não foram evocações. Ela se apresentou espontaneamente num grupo de reunião mediúnica diverso da Sociedade Espírita de Paris e também na Sociedade Espírita de Paris, na reunião mediúnica, quando se cogitou em evocar o seu espírito, mas ainda não tinham feito a evocação, mas ela se apresentou a um médium através da psicografia, falando um pouquinho da condição que se encontra no plano espiritual. Segundo o que fala logo de início a respeito da senhorita Emma, foi uma jovem que desencarnou em consequência de acidente causado pelo fogo, depois de cruéis sofrimentos, né? Então vamos lá. Na segunda comunicação, eu vou inverter aqui só para a gente compreender um pouquinho melhor. Na segunda evocação, numa reunião mediúnica diversa da Sociedade de Paris, ela descreveu a condição de felicidade que ela se encontra no plano espiritual, a respeito da sua liberdade, a respeito da felicidade que é estar daquele lado, do lado do plano espiritual. E num determinado momento ela diz assim, ó: bem jovem deixei a terra. Deus quis me perdoar e me dar a vida daqueles que respeitaram as suas vontades. Você vê? Ela falando aqui, reconhecendo que ela procurou viver de acordo com as leis do Pai, as leis do Criador, na medida das suas possibilidades, né? Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o vosso coração. Sobretudo, rogai a Ele firmemente. Aí está o vosso sustentáculo neste mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. Interessante também esse bom conselho que ela nos dá a respeito da importância de mantermos essa conexão com o Criador, com a espiritualidade que nos ampara, que nos protege, ou seja, ampliando sempre essa sintonia com o mais alto e fomentando assim a nossa fé. É fundamental o fortalecimento dessa virtude que nós chamamos de fé. Fundamental isso. E depois, então, nós passamos agora para algumas partes, alguns trechos que ela apresenta na segunda comunicação que deu lá na Sociedade Espírita de Paris. Mesmo antes de ser evocada, ela já se apresentou e chamou a atenção alguns trechos que nós fazemos a leitura agora. Ela disse assim: o fogo da terra salvou-me do fogo do inferno. Olhem o pensamento que ela tinha, né? Assim eu pensava em minha fé católica, e se ousasse entrever o esplendor do paraíso, minha alma tremente se refugiaria na expiação do purgatório, e pediria, sofreria, choraria. Muito interessante porque ela tinha a ideia, né,
que naturalmente é ensinado na corrente religiosa do catolicismo sobre as questões de paraíso, de inferno, de purgatório. E ela disse que o fogo a salvou do fogo do inferno. De maneira, né, figurada, ela apresenta essa frase que ela deu aqui. O que significa? Significa que o sofrimento que ela passou diante do acidente que teve, tendo grande parte do seu corpo queimado e o grande sofrimento que veio na sequência, todos que já passaram por isso, ou todos que já estudaram a respeito desse tipo de acidente, desse tipo de lesão, sabe de como é o sofrimento daqueles que passam por uma situação dessa. E ela, diante do que havia suportado, sofrido, acabou desencarnando. E esse sofrimento que ela passou, ela diz que esse fogo a livrou do fogo do inferno. Fazendo aqui uma analogia em relação ao conceito que tinha aprendido enquanto católico que era. Depois continua assim: o ardor que consumia o meu fraco corpo despojou-me do agarramento ao que passa. Também eu morri, já vivendo a verdadeira vida. Não conhecia a perturbação e entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve aqueles que, depois de terem muito sofrido, esperaram um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a derradeira vibração terrestre que ressoou em minha alma. Quanto quisera que se tornasse espírita. Interessante também essa colocação. Mas nós temos que observar aqui que a nossa amiga, nossa irmãzinha aqui, a senhorita Emma, ela era católica. Ela seguia a sua fé, praticava a sua fé diante do que era ensinado naquele segmento religioso. E ela suportou a situação difícil que se encontrou aqui, diante do acidente sofrido, se suportou com honra, suportou com fé, como ela disse que é importante a fé naquela outra comunicação que nós fizemos uma pequena leitura há pouco. Então você vê, e depois ela fala que como gostaria que a mãe dela quisera que se tornasse espírita, porque o espiritismo ele nos revela detalhes a respeito da vida espiritual, do que acontece depois do desencarne, depois da libertação do espírito do corpo físico, com grandes detalhes. Então, esse conhecimento faz com que nós enxergamos a vida, os acontecimentos da vida, os relacionamentos, de uma maneira diferente, né? Porque nós não esperamos o castigo, nós não esperamos pena, nós não esperamos penas eternas, nós simplesmente acreditamos na consequência do bem ou do mal que nós fizemos, nossa responsabilidade diante daquilo que nós praticamos. O Espiritismo abre nossos olhos para isso. Mas o que chama a atenção é que você não precisa ser espírita para estar numa condição de equilíbrio espiritual após o desencarne. A nossa amiga aqui, ela era católica, só que ela se preocupava em procurar colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, diante do que ela aprendeu naquele segmento religioso. Então, não existe exclusivismo religioso para a nossa evolução. O que existe é o meu desejo sincero daquilo que eu aprendi diante das leis do Pai, que eu me esforce em colocar em prática. Esse é o detalhe. Isso vai fazer com que eu esteja numa posição de equilíbrio, de paz, no plano espiritual. Não se eu sigo esse segmento religioso, ou se eu sigo aquele outro segmento, ou se eu não sigo nenhum. O que importa são os sentimentos
que eu acalento em minha intimidade e que pautam a minha conduta e o meu relacionamento com o próximo. Isso é o que conta. É isso que o Pai quer da gente. E é muito interessante, né? Depois tem uma outra passagem aqui que eu quero fazer a leitura para nós já chegarmos ao encerramento do nosso encontro de hoje. E ela afirmou assim, nesse último parágrafo: bendigo o ardor, bendigo o sofrimento, bendigo a prova que era uma expiação. O que ela está falando? Ela está agradecendo pelo sofrimento que ela passou, pelo sofrimento que ela suportou, porque ela reconheceu, como ela disse aqui, que essa prova era uma expiação, ela reconheceu que o que ela passou foi consequência dos equívocos cometidos no passado, em outras existências. E o pai permitiu que ela resgatasse, reparasse o mal praticado em outras épocas, o sofrimento disseminado em outros tempos, quando agia em equívoco, em erro, reparasse agora, suportando com honra, suportando com paciência, suportando com fé o sofrimento causado por esse acidente envolvendo o elemento do fogo. Certamente não foi fácil o que ela suportou, mas ela reconheceu que isso que ela precisou passar era consequência dos atos que foram praticados no passado. Aí nós vemos então que não existe pena, não existe castigo, existe apenas a lei de Deus, lei de causa e efeito, a justiça do Pai presente em tudo em nossa vida, em nossa jornada. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos, pensamos e fazemos. Daí a necessidade de nos esforçarmos em ter o conhecimento dos ensinamentos do Cristo em nossa mente, em nossa memória, para que possamos melhorar a nossa conduta. Então fica aqui esse valioso ensinamento apresentado por esse espírito jovem, desencarnado ainda muito jovem, com grande sofrimento, e estando no plano espiritual equilibrado. Num determinado momento, ela fala que não passou por aquele processo de perturbação, como nós já estudamos em outros encontros. Então, foi um abrir de olhos no plano espiritual e seguir a vida, seguindo a jornada. Meus irmãos, que Jesus então nos abençoe, nos fortaleça e que possamos nós abrir os nossos olhos, olhando para a nossa conduta, a nossa maneira de agir diante do nosso próximo, diante dos infortúnios da vida, das dificuldades, dos desafios que nós temos pela frente e que a gente possa sempre manter a fé em nossa jornada, em nossas atitudes, em nossas decisões, sabendo que o Pai está conosco sempre. Que Jesus então abençoe e ampare a todos nós. Até o próximo encontro. Tchau.